Capítulo 861 Colhendo seu saque. O halo dourado ao redor da estrela é na verdade feito de várias coroas de reis demônios. A luz reflete neles enquanto eles giram em torno da estrela, então parece que a estrela tem um halo ao seu redor. Cada coroa é um avatar que ele pode usar a qualquer momento para cumprir suas ordens em qualquer lugar do reino ou abismo. E ao contrário dos avatares de outros reis demônios, seus avatares têm o poder da autoridade. O rei demônio cobra pousou pesadamente no liso preto no topo da torre. Ele tremeu violentamente, mas não acordou. A Eternos estava em seu trono. Seu corpo é ainda menor que 10 metros de altura. Ele ainda tem menos de 2 metros, então o rei demônio colossal o supera em ordens de magnitude. A diferença de tamanho não diminui sua majestade. Ele sentou-se confiantemente como um rei agraciando um cativo com o prazer de sua presença. Infelizmente, o seu prisioneiro não aprecia o valor da sua presença. O rei demônio cobra permaneceu inconsciente. A Eternos não se ofendeu com o comportamento. Ele realmente não precisa que seu cativo esteja consciente do que deseja fazer com ele. Ele levantou um braço em direção ao rei demônio cobra e puxou suas correntes com sua mente. O rei demônio amarrado voou em direção à sua mão. Ele devia pesar milhares de toneladas, o equivalente a milhões de quilogramas, mas voou para frente como se fosse apenas uma pena leve. Não houve resistência ou luta alguma. Portanto, o fato de ele estar inconsciente é provavelmente uma coisa boa. O rei demônio cobra voou em direção a Eternos de cabeça para a mão estendida de Eternos com a cabeça. A cabeça e a mão colidiram como duas montanhas se chocando. A Eternos e o rei demônio da ira não se comoveram. Mas o trono gemeu porque teve de suportar o peso da colisão. A Eternos acariciou a cabeça de seu prêmio por um tempo. A cabeça por si só é muitas vezes maior que a dele, então ele só conseguiu acariciar uma pequena parte inconsequente da cabeça. Ainda assim, ele fez isso porque é alguém que aprecia seu saque. Bem-vindo ao meu plano divino. Ele disse em saudação, é um prazer ter você aqui. É justo que ele receba outro rei demônio, não importa como eles chegaram ao seu plano. O rei demônio cobra ainda está inconsciente, então ele não ouviu a saudação. A Eternos fez isso de qualquer maneira porque ser educado não lhe custou nada. É o que separa os civilizados dos selvagens. Então ele disse, foi bom trabalhar com você. Ele ativou sua energia do caos dentro de seu alvo. Os fragmentos de energia negra no corpo do rei demônio entraram em frenesi. Eles começaram a atacar incontrolavelmente. Os olhos do rei demônio cobra se abriram imediatamente. Sua boca se abriu também. Ele usou a boca para emitir o grito mais alto que seu corpo enfraquecido poderia dar. Ele gritou de dor. Todo o seu ser está sendo devastado por uma dor que destrói a existência. Até um rei demônio gritará. Esse grito foi mais um rugido. Isso fez o ar tremer como um trovão. E viajou para os extremos do avião. O pior é que sua alma não foi poupada do dano. Sua alma não podia deixar seu corpo para retornar ao abismo por causa da corrente. É muito ruim, pois a energia do caos também pode danificar a alma. Portanto, seu corpo foi corroído, assim como sua alma. Aconteceu de forma gradual e dolorosa. A Eternos poderia ter acelerado a ação, mas queria aproveitar os gritos de dor. Ele cantarolou para si mesmo em apreciação. Até mesmo o rei demônio que ele transformou em seu trono se mexeu devido ao grito de dor. Algo sobre os sons incompreensíveis primordiais ressoou em sua mente confusa e quebrada. Seu trono parecia uma camaradagem com este rei demônio sofredor. A Eternos executou seu prisioneiro e gostou do processo. Então terminou quando o corpo colossal do rei demônio cobra se desintegrou completamente em energia do caos. A figura outrora titânica tornou-se uma poça de energia negra. A única coisa que poderia identificá-lo como um rei demônio é a coroa dourada pairando sobre o lago negro. A coroa de ouro é a coisa mais valiosa do rei demônio cobra. O rei demônio cobra deve ter um estoque de riqueza em seu espaço pessoal, mas a Eternos não pode acessá-lo.
Provavelmente ninguém poderá acessá-lo novamente, agora que o proprietário morreu. Não, a menos que ele tenha deixado um caminho de acesso, o que é improvável, já que ele é um demônio. Não há razão para os demônios compartilharem como obter riqueza com outras pessoas. O egoísmo deles não permitirá que isso aconteça. Isso vai servir muito bem, disse a Eternos enquanto acenava para a coroa dourada. Ele não é uma pessoa exigente. Esta brilhante coroa dourada terá que ser suficiente para ele. Ele sorriu e seus olhos dourados brilharam em antecipação enquanto a coroa voava até ele. Afundou em seu crânio e em sua alma. Sua alma brilhava resplandecentemente. Apareceu em volta de sua cabeça como um fantasma. Parece uma joia redonda e brilhante. Há um grosso anel dourado ao redor dele. Existem também outros anéis de ouro presos ao anel ao redor de sua alma. O grosso anel dourado ao redor de sua alma parece um chaveiro, enquanto os anéis dourados anexados são como chaves. Os anéis de ouro extras estão presos ao anel principal que envolve sua alma. O novo anel de ouro aproximou-se desta joia que é a sua alma. Ele se moveu e se prendeu ao anel principal. Os dois fizeram contato e se fundiram para formar o apego. Então o fantasma da alma entrou em colapso em sua cabeça e desapareceu. Os olhos dourados de Aeternos começaram a brilhar ainda mais com a adição de outro anel. Já existem mais de 30 anéis de ouro em sua alma, então esta pode ser a gota d'água que finalmente quebrará as costas do camelo. Fim do capítulo. Capítulo 862, Maquinações pacientes e esquemas meticulosos. Toda a sua alma se despedaçará se ele não conseguir suportar a pressão provocada pela adição da nova coroa. Mas ele não está nem um pouco preocupado. Sua alma foi reforçada pela autoridade de um Supremo Celestial. É por isso que tem a forma de uma gema sólida e não apenas de uma massa de poder da alma sem forma definida. A autoridade do Supremo Celestial serve como âncora de um plano divino. É forte o suficiente para lidar com milhares de divindades celestiais. Enquanto isso, sua alma ficou muito mais forte com o aumento do nível de sua autoridade. A adição dos dois faz com que ele seja mais do que capaz de manusear 100 coroas. O brilho em seus olhos desapareceu depois de alguns momentos. Ele retornou ao seu estado original, onde brilha apenas levemente, mas está um pouco mais brilhante do que antes. É quase imperceptível já que seus olhos estavam brilhantes antes. A adição de mais uma coroa ao seu repertório ocasionou algumas mudanças. Ele se tornou mais poderoso, mas isso não é claramente visível. Algumas outras mudanças visíveis ocorreram. Um novo anel apareceu ao redor da estrela no centro do plano. Juntou-se aos outros circulando a estrela. A outra mudança que ocorreu foi que o trono em que ele estava sentado gemeu levemente. A Eternos aumentou em massa, então a pressão sobre seu pobre trono também aumentou. No ponto que a Eternos alcançou, apenas um rei demônio ou uma entidade igualmente poderosa pode ser usado como seu trono. Ele é pesado física e espiritualmente e qualquer coisa mais fraca quebrará se ele fizer todo o seu peso para se apoiar nisso. Então ele não decidiu usar outro rei demônio apenas por diversão. É divertido ter um rei demônio como trono, mas também é útil. Ele certamente pode fazer um assento forte o suficiente para suportar sua massa, mas ele prefere este trono para que seus visitantes vejam o que ele fez e acreditem que ele fez coisas semelhantes aos outros reis demônios que capturou. Eles então espalharão o boato sobre sua vilânia para outras pessoas. Então é necessário que ele se sente sobre um rei demônio para que outros sejam enganados sobre o que ele realmente faz com alguns de seus cativos. Ele é um rei dos reis, então as coroas de outros reis demônios o tornam mais forte. Mas ele não pode sair por aí matando reis demônios desenfreadamente ou os reis demônios ouvirão a notícia e decidiram se juntar a ele para eliminá-lo. Então ele decidiu tecer uma história falsa sobre o que faz com seus cativos para evitar suspeitas. É uma história que demorou muito para ser montada. Ele fez isso aos poucos ao longo do tempo. Primeiro, ele capturou alguns reis demônios. Esses reis demônios o ofenderam, então ele estava justificado em buscar vingança.
Ele os torturou pesadamente e depois os deixou ir. Eles espalharam a notícia de sua experiência horrível para todos. O que ele fez não é incomum. Ele não é um psicopata que tortura reis demônios por prazer. Ele fez isso por vingança. Então ninguém pensou muito nisso ou suspeitou de nada. Então ele capturou mais reis demônios. Alguns o ofenderam, enquanto a maioria não. Ele libertou os poucos que o ofenderam para que pudessem contar aos outros sobre o acontecimento infeliz que lhes aconteceu. Quanto aos inocentes, ele tomou suas coroas e os matou permanentemente. Ele fez questão de nunca matá-los na frente de ninguém. Aqueles que ele mata nunca mais voltam e nada se ouve sobre eles. Eles nunca poderão contar a ninguém que foram capturados injustamente. O que os outros reis demônios ouvirão é que ele capturou mais alguns reis demônios que o ofenderam. Ele os torturou e finalmente os libertou. Afinal, eles têm testemunhas do acontecimento. É por isso que ele pedirá a 2 reis demônios que o acompanhem na invasão de um avião, quando ele mesmo puder fazer isso. É para que ele possa capturar um e libertar o outro como testemunha. É importante que haja uma testemunha para ver seu ato de capturar reis demônios. É para que outros reis demônios saibam o que ele fez com os cativos. Eles presumirão que ele os capturou por um fetiche de poder. Uma testemunha também terá informações detalhadas sobre sua força e por que ele capturou os reis demônios. É importante que saibam por que as pessoas, sejam elas demônios ou raças normais, não temem o que pensam que sabem. Eles saberão que ele não é um maníaco irracional. Todos os cativos que ele capturou fizeram algo para ofendê-lo. Eles saberão que é possível trabalhar com ele, desde que não façam algo que o irrite. Ele poderá pedir colaboração a outros reis demônios dessa forma. Eles não terão nenhum motivo para temê-lo, então continuarão a aceitar sua oferta de colaboração. Alguns ainda irão desprezá-lo e subestimá-lo porque acham que conhecem sua força. Se ele fizesse tudo secretamente, as suposições sobre ele aumentariam. Ninguém saberá o quão forte ele é e por que capturou os reis demônios. Eles vão temê-lo por causa disso. Ninguém vai querer se associar a ele. É muito importante que pensem que sabem o que ele faz com os cativos. É para que não suspeitem que ele seja o rei dos reis. Afinal, os reis demônios não ganham nada matando uns aos outros. E é também por isso que ele não deve matar e tomar a coroa de outro rei em qualquer lugar fora da privacidade do seu avião. Está praticamente anunciando que ele é um outlier. Todas as suas maquinações pacientes e esquemas meticulosos são feitos porque a maioria dos reis demônios se conhece. Os reis do abismo não têm um plano só para eles, então todos ficam no primeiro plano do abismo. Eles se comunicam e compartilham rumores. Fim do capítulo. Capítulo 863. O boato. O desaparecimento de um deles será notado rapidamente. Eles farão perguntas e investigarão o que causou o desaparecimento do rei demônio. Dessa forma, ele não será investigado porque eles acreditam saber o que ele está tramando. Eles apenas dirão: ele ofendeu o Reaper. A culpa é inteiramente dele. Espero que o Reaper o liberte logo. E eles seguirão em frente. Os rumores se espalharam como um incêndio no boato, então ele decidiu tirar vantagem disso em vez de ser vítima dele. Ele manteve essa fachada ao não matar os reis dos demônios que capturou. A maioria dos reis demônios que ele libertou são reis de demônios. Reis dos demônios têm aviões. Embora eles se mantenham isolados e permaneçam dentro de seus aviões, eles também têm amigos ou parceiros com quem trabalham para invadir aviões. Também será bastante perceptível que eles morreram, já que seu avião desaparecerá quando eles forem mortos. Não há como esconder o assassinato de reis demônios. Então, se ele quiser matar um, ele vai até o avião e mata-o lá. Ele fará uma exibição para que ninguém suspeite de segundas intenções. Ninguém questionará por que o plano de um rei dos demônios desapareceu e por que o próprio rei demônio morreu. Eles sabem que o rei demônio ofendeu o Reaper e morreu por isso. Isso acontece muito. Não há muito o que saber ou ver sobre isso. Todas as suas atuações e mentiras são estressantes, mas ele gosta disso.
Claro, ele está fazendo isso para manter sua natureza escondida e seguro. Ele aprendeu sobre a ação da multidão quando os demônios de alto escalão do avião em que cresceu se uniram para eliminá-lo. Portanto, é prudente que ele tente não irritar os outros reis demônios e deuses demoníacos. Mas ele também faz isso porque gosta e porque lhe permite pescar peixes realmente grandes. O medo não é uma ferramenta adequada para capturar uma presa. Se a presa tiver medo dele, eles fugirão dele. Presas destemidas são ousadas o suficiente para ofendê-lo pensando que podem escapar impunes. Isso lhe dá a causa adequada para retaliar. Mais importante ainda, quando há uma testemunha, certamente haverá retribuição. Esta retribuição será certamente grande se a testemunha também souber que possui muita riqueza. Ele descobriu que a melhor maneira de atrair as presas é lançar-lhes uma isca irresistível e também enganá-las em sua própria parcela de riqueza. Ele não teve que esperar muito até que sua isca se transformasse em um peixe grande. Atacar o avião de um rei demônio é uma tarefa complicada. Primeiro, você precisa encontrar o avião deles no abismo. É o que um grupo de 5 reis demônios está fazendo agora. A rainha Súcubo e 4 outros reis demônios se uniram para um único objetivo. Esse objetivo é atacar o plano de um rei demônio e forçá-lo a entregar sua riqueza. Eles não planejam matá-lo, pelo menos não até que ele entregue sua riqueza. Para conseguir isso, usarão palavras e força quando necessário para coagi-lo. Novamente, seu objetivo principal é a riqueza do ceifador. É o que a rainha Súcubo usou para tentar esses outros reis demônios a se juntarem a ela. Matá-lo não lhes concederá nenhum benefício. Cada rei demônio tem um espaço pessoal que criou com sua autoridade. Eles armazenam sua riqueza nesse espaço. O espaço é seguro e só pode ser acessado pela alma do rei demônio. Portanto, matar o Reaper não é o objetivo deles. Eles não ganharão nada dessa forma. Alguém de vocês tem algum problema com isso? Um rei demônio canino perguntou. Para ser mais preciso, foi apenas uma de suas cabeças que fez a pergunta. As outras 2 cabeças estão olhando para os outros reis demônios, desafiando-os a ter alguma objeção ao que ela disse. Enquanto a cabeça que fez a pergunta sorri inocentemente, o olhar implacável das outras 2 cabeças não é encorajador para os reis demônios. Este rei demônio é o líder desta expedição. É uma enorme criatura parecida com um cachorro com 3 cabeças. Ela pertence à raça dos cães infernais. Seu pelo é vermelho sangue, com cabelos ásperos e pontiagudos que destroem qualquer coisa que eles toquem. É desnecessário dizer que ela não pode ser acariciada sem coragem e proteção suficientes. Seu pelo é a parte menos prejudicial de seu corpo. Esse título vai para suas 3 cabeças cheias de dentes prateados afiados e uma língua feita de chamas. As garras afiadas em forma de lâmina em seus 6 membros não chegam nem perto do tipo de dano que aqueles dentes prateados podem causar. Uma única mordida pode partir ao meio os reis demônios que ela está olhando. Este cão infernal, que também é um rei demônio da ira, é um dos amigos do rei demônio cobra e também o líder deste grupo. Ela não foi eleita para esse cargo por meio de votação. Ela é a líder porque é a mais forte. O fato de a rainha Súcubo ter iniciado a formação do grupo não lhe confere o privilégio de ser a líder. Essa honra vai para o único rei demônio de nível 7 entre eles. Os outros reis demônios a respeitam e não têm problemas com a hierarquia. Eles também não têm problemas com o método proposto que usarão para distribuir a riqueza do Reaper depois de possuí-la. O rei demônio cão infernal propôs que ela ficasse com 40% da riqueza, enquanto os 4 restantes ficariam com 15% cada. Então ela perguntou se eles tinham algum problema com isso. Uma de suas cabeças perguntou amigavelmente. Os outros 2 estão olhando para os 4 como se os desafiassem a falar e lhe dessem um motivo para usar seus dentes intimidadores neles. É claro para eles qual deve ser a sua resposta. Fim do capítulo. Capítulo 864 A busca pelo ceifador.
O rei demônio cão infernal está olhando para eles como se quisesse uma oportunidade de provar que seus dentes e a abundância deles em suas 3 mandíbulas não são para exibição. Quem se atreveria a dizer que não concorda? Mesmo a rainha súcubo que foi enganada em sua posição de liderança só pode sorrir e expressar sua concordância enquanto amaldiçoa secretamente em seu coração. Vamos, já que todos concordam. Tenho outra reunião hoje da qual preciso comparecer. Quero acabar com isso o mais rápido possível. O cão infernal disse depois de ver que ninguém discordava dela. Vamos, já que todos concordam. Tenho outra reunião hoje. Quero acabar com isso o mais rápido possível. O cão infernal disse depois de ver que ninguém discordava dela. Então eles deixaram o primeiro plano do abismo e mergulharam na grande massa de água roxa no centro do plano. Este mar de água roxa é o poço de energia original. Ele se estende abaixo para os outros planos e fornece energia para eles. É também a ponte que conecta todos os aviões para que eles possam acessar todos os aviões através dela. O grupo de reis demônios afundou no poço de energia e se viu em um mundo de trevas. Tudo fica escuro desde que você use os olhos para ver. Eles são reis demônios com poderosos sentidos e autoridades divinas, então não precisam de seus olhos. Eles foram capazes de navegar pelo mar de energia. O poço de energia é como um oceano de energia liquefeita. É vasto e poderoso. A energia contida em suas águas fará com que um demônio de alto escalão exploda ao entrar em contato. Felizmente, os demônios de alto escalão podem usar sua mente poderosa para criar uma barreira que os separa da água roxa, para que não fiquem sobrecarregados de energia. Os reis demônios não precisam de tais precauções. A energia do oceano é grande, mas é fraca demais para afetá-los mais do que cócegas ocasionais. Portanto, eles devem estar relaxados enquanto atravessam o mar. O que é estranho é que eles estão relaxados. Eles não deveriam ficar relaxados, já que estão entrando no avião de um rei demônio para lutar contra ele. Esse é um ato muito perigoso porque o plano de um rei demônio é onde eles são mais fortes. Portanto, eles não deveriam estar relaxados. Mas todos eles são. Eles estão relaxados porque não têm motivos para temer. Eles até concordaram em como distribuirão a riqueza do Reaper. E a líder deles está falando sobre uma reunião que ela quer ir depois dessa luta. É como se o sucesso já estivesse ao seu alcance. Como se não houvesse outro resultado alternativo. Porém, não é uma confiança infundada. Eles têm um rei demônio de nível 7, enquanto o Reaper está no nível 5. O que pode dar errado? Então eles estavam relaxados enquanto tentavam encontrar o avião do Reaper. É uma coisa complicada, pois nenhum deles sabe onde está. Seu avião poderia estar em qualquer lugar do abismo. O mar de energia não passa por todos os planos num único caminho. Separa de si um afluente que abastece os planos do abismo. Portanto, está conectado a todos os planos, mas isso significa que eles terão que examinar o final de cada afluente para encontrar o plano do Reaper. O rei demônio cão infernal ordenou com um grunhido. Todos deveriam se espalhar e procurá-lo. Vou ficar aqui e supervisionar a situação. Você deve voltar para mim quando encontrar para que possamos nos formar e atacar juntos. Os 4 reis demônios assentiram e concordaram sem palavras. Eles se separaram para procurar o avião do Reaper. No final de cada tributário há uma grande bola. Eles podem espiar dentro do avião se for um avião normal sem um rei demônio. Um avião pertencente a um rei demônio resistirá a espiar. Então eles terão que bater e pedir informações educadamente ou entrar à força. Eles também podem usar métodos menos agressivos, como sentir a energia do avião. Cada rei demônio tem uma assinatura única de energia e aura que pode ser usada para identificá-los. Usar este método não agressivo é preciso, mas leva tempo. Levarão horas até que consigam encontrar o avião do Reaper dessa forma. Eles têm que usá-lo porque invadir o plano de um rei demônio sem permissão é um ato de guerra. Um inimigo já é suficiente para eles. Não há necessidade de adquirir mais. Esse cachorro sem vergonha. Como posso ser tão azarado? A rainha súcubo se perguntou enquanto examinava a assinatura energética de um avião.
Ela está reclamando porque os 4 estão fazendo trabalho pesado enquanto o cão infernal não está fazendo nada. Eles gastarão menos tempo procurando se o cão infernal se juntar a eles, mas ela se recusou a trabalhar e também ficará com a maior parte do saque. Ela não queria convidar o rei demônio cão infernal. Ela teve que fazer isso porque o rei demônio cão infernal veio até ela perguntando sobre o rei demônio cobra. Aparentemente, os dois gostam de lutar. Não há benefício em matar uns aos outros, então os reis demônios formam conexões com eles mesmos. Então o rei demônio cão infernal veio procurar a súcubo porque o rei demônio cobra contou a ela sobre sua colaboração. O rei demônio cobra contou ao cão infernal sobre os 2 parceiros com quem ele estava trabalhando. O cão infernal não sabe muito sobre o Reaper, mas a rainha súcubo vive no primeiro plano e é muito popular. A rainha súcubo teve que contar tudo sobre o rei demônio cobra sendo capturado. Ela minimizou o evento para que o cão infernal não soubesse da riqueza do Reaper, mas foi tudo em vão. O cão infernal iria resgatar seu parceiro de luta de qualquer maneira. Mas então ela descobriu que a rainha súcubo já estava formando um grupo para atacar o Reaper, então ela decidiu ir junto. Fim do capítulo. Capítulo 865 Um desperdício de boa autoridade celestial. A rainha súcubo não teria se importado se tudo o que o rei demônio cão infernal fizesse fosse acompanhá-lo. Ninguém dirá não há ajuda gratuita, principalmente quando a ajuda é de nível 7. Mas os demônios não fazem as coisas com moderação. O rei demônio cão infernal assumiu o controle do grupo e se tornou seu líder à força. O grupo que ela formou continha 4 reis demônios, incluindo ela. Todos eles são reis demônios de nível 5. A rainha súcubo teria gostado muito de manter as coisas assim. Ela pretendia reunir 5 reis demônios com autoridade de nível 5. Dessa forma, ela será a líder e poderá ficar com a maior parte da riqueza. Ela ficaria com 30%, enquanto o restante ficaria com 17,5%. Mas a presença de um nível 7 mudou isso. Ter um nível 7 entre eles lhes deu confiança, mas ela não acha que valeu a pena. Ela não acha que eles não precisavam do aumento de confiança ou do poder de um rei demônio de nível 7. 5 reis demônios de nível 5 já são mais que suficientes para pressionar o Reaper a desistir de sua riqueza. Eles invadirão seu avião com força e o ameaçarão com violência. Eles também farão um juramento de deixá-lo em paz e não matá-lo depois que ele entregar a maior parte de sua riqueza. O uso apenas da violência não fará um rei demônio desistir de sua riqueza. É preciso que lhes seja dada uma saída ou ficarão desesperados e recorrerão a medidas extremas. A rainha súcubo tinha tudo planejado, 5 também é o número certo que garante que um deles morrerá se lutar contra o Reaper. O ceifador pode querer testar suas chances primeiro, sabendo que não o matarão sem obter sua riqueza. Então é provável que eles teriam lutado se 5 deles tivessem aparecido. Se forem 6, o ceifador desistirá diretamente, sem lutar. Se forem 4, o ceifador pode eliminar um deles com seu raio preto, o que deixará 3. Ele tem uma chance muito maior de sucesso contra 3 inimigos. Mas se forem 5 e o ceifador conseguir matar um deles, 4 ainda é um bom número para subjugá-lo rapidamente. Isso significa que haverá mais saques para os 4 restantes. Tudo isso não acontecerá mais agora. O ceifador irá capitular assim que vir 5 deles com um rei demônio de nível 7. Ele é razoável o suficiente para perceber que não tem chance alguma. Então ela ficará com apenas 15% de sua riqueza. Ela não pode reclamar, no entanto. Ela não é forte o suficiente para pedir mais e 15% da riqueza total de Aeternos também será muito. Se ela reclamar, é certo que estará sozinha nesse aspecto. Os outros certamente não concordarão com ela. A presença do rei demônio de nível 7 apenas reduziu sua porcentagem de saque de 17,5% para 15%. Essa é uma troca válida pela energia extra. Quem mais sofre com a adição do rei demônio é ela. Seu salário inicial de 30% foi reduzido pela metade.
Ela não conseguiu evitar que o Rei Demônio Cão Infernal se juntasse ao seu grupo, mas tomou algumas precauções. Ela tem que ter medo do Cão Infernal pela mesma razão que o Reaper terá medo do Cão Infernal. O Hellhound é mais forte do que ela e ela não pode confiar que seu líder não a capturará para forçá-la a desistir de sua própria riqueza depois que eles roubaram o Reaper. Eles apenas fizeram um juramento de não agirem uns contra os outros até que o saque fosse garantido, a menos que suas vidas estivessem em perigo. Tudo pode acontecer depois do assalto. Então ela fez questão de informar alguém sobre seus planos gerais para que alguém a procurasse caso ela desaparecesse. Ela não se limitou a fazer planos em caso de traição. Ela também fez questão de reclamar e resmungar sobre seu infatigável líder enquanto procurava pelo avião do Reaper. Demorou algumas horas até que encontrassem o avião dele. Todos os 5 se reuniram no afluente que levava ao seu avião. As coroas douradas em suas cabeças os destacavam em meio à água roxa escura. A luz de suas coroas mostrava suas feições relaxadas. A batalha está quase chegando, mas eles ainda não estão nervosos ou ansiosos. Eles se revezaram para verificar a assinatura energética e confirmaram que era do Reaper. A bolha que representa seu avião é coberta por uma película escura de energia corrosiva pela qual o Reaper é conhecido. Então este é o avião. Parece reforçado e mais forte que o normal. Ele usou a autoridade de um Supremo Celestial para reforçar seu avião. Que desperdício de recursos! O Rei Demônio Cão Infernal resmungou infeliz. O avião do Reaper parece muito forte e resistente. Não é nada normal. Os aviões não deveriam ter defesas externas. Seu verdadeiro poder é percebido quando você está dentro de seus limites, e não quando está fora. Portanto, a defesa absurda do avião do Reaper é estranha. Mas há uma explicação para isso. Alguns reis demônios usam a autoridade do Supremo Celestial para fortalecer seu plano. Isso tornará muito difícil invadir com força e também tornará o rei demônio ainda mais forte em seu plano. Não tem outros benefícios, por isso é considerado um desperdício de bons recursos. É muito melhor absorver a autoridade do Supremo Celestial para ganhar um nível ou trocá-la com deuses demoníacos por outras coisas. Ela conhece um deus demônio que é muito aberto a negócios e ficará muito feliz em conseguir uma autoridade celestial. Um dos reis demônios disse entusiasmado: o Reaper deve ser muito rico. Ele terá que fazê-lo se fortalecer seu plano a este nível. Estamos com sorte. Fim do capítulo. Capítulo 866 Arrogante e rico. Ponto de interrogação. Outro rei demônio disse: sim, estamos com sorte. Mas é provável que ele também esteja mais forte agora. Mesmo assim, a riqueza nos espera. O rei demônio Cão Infernal disse a eles: vocês têm muita sorte de eu ter seguido vocês agora. Seu pequeno traje não seria capaz de enfrentá-lo. O aumento na defesa do avião é mínimo comparado ao aumento no poder de Aeternos. Ele deveria ser tão poderoso quanto um rei demônio de nível 6 normalmente, mas o reforço o torna tão poderoso quanto um rei demônio de nível 7 dentro de seu plano. Isso significa que se o Cão Infernal não estivesse aqui, eles teriam retornado de mãos vazias ou, pior, teriam morrido. Quem terá a honra de nos garantir a entrada? O rei demônio Cão Infernal perguntou aos outros 4 reis demônios. Eles ainda vão atacar o Reaper. A aplicação de seu plano pela autoridade do Supremo Celestial está no nível 5 de autoridade. Isso significa que a Aeternos ainda está no nível 5. A capacitação de seu plano o deixará no nível 7, no máximo. Eles podem gerenciá-lo no nível 7. Ele estaria no nível 6 se a aplicação externa fosse de nível 6. Isso o tornará no nível 8 dentro de seu plano, que é muito poderoso para eles. É assim que as coisas funcionam. Eles obviamente podem ver que a defesa de seu avião está no nível 5, então acreditam que não tem nada a temer. É uma das razões pelas quais poderosos reis demônios não usam a autoridade de um Supremo Celestial para capacitar seu plano. Isso tornará sua força óbvia para aqueles que estão fora do avião. A defesa é boa, mas o mistério é um melhor impedimento para os transeuntes.
Ninguém vai querer ofendê-lo se não souber o quão forte você é. Mas o ceifador é demasiado arrogante e rico para o seu próprio bem. A rainha súcubo ofereceu: deixe-me. Sua vingança não está indo de acordo com seu plano, mas ela quer aproveitar de qualquer maneira. Ela quer ser a primeira a entrar e ver aquela cabeça sem rosto dele. Ela quer sorrir e rir de alegria. Ela quer ver o medo e o desespero dele misturados com arrependimento. Então ela se ofereceu para ser a primeira a entrar no avião dele. Ela quer anunciar a retribuição que orquestrou. O cão infernal respondeu: vá em frente então. E seja rápido. Vocês já perderam muito do meu tempo procurando o avião. A rainha súcubo reclamou interiormente: não teríamos gasto tanto tempo se você tivesse se juntado a nós para procurar. Ela manteve seus pensamentos para si mesma e se concentrou no avião que estava prestes a invadir. A bolha que é o avião é menor que o espaço que ele contém, mas ainda é maior que a forma de 10 quilômetros dos reis demônios. O afluente do mar de energia submergiu completamente a bolha, de modo que todos os reis demônios flutuaram na água roxa. A súcubo avançou em direção à bolha. Suas delicadas asas pretas de morcego tremulavam atrás dela e sua cauda fina balançava por causa de sua excitação. Ela mal pode esperar para entrar na bolha e fazer suas exigências. A defesa do avião é mais forte, mas isso não a impedirá de entrar. O aumento na defesa é principalmente um efeito colateral. É um sinal para dizer-lhes para não virem mexer com o rei demônio dentro do avião. Isso só a deixa mais feliz. Isso significa que ela obterá mais riqueza do Reaper. A defesa está no nível 5 e ela também. Ela pode quebrá-lo com um pouco de esforço. Ela estava prestes a atingir a bolha, mas ela ondulou levemente. Um pequeno redemoinho apareceu em sua superfície. É uma porta que lhes dará livre acesso ao avião. Aparentemente, ela não precisa entrar. Ela está sendo convidada. Uma expressão de surpresa apareceu em seu rosto. Então seu rosto caiu em decepção. Ela estava esperando por uma grande entrada. Mas parece que ela não vai entender. Ela pensou com raiva consigo mesma. É tudo culpa daquele cachorro sem vergonha. A rainha súcubo está descontente com a situação atual, mas o cão infernal está bastante satisfeito. Todas as três cabeças riram ou sorriram. Que rei demônio razoável. Ela disse: mudei de ideia. Não lhe causaremos nenhum problema se ele cooperar pacificamente. O ceifador sentiu os intrusos e decidiu ser razoável em vez de resistir. Ele deve ter percebido que não teria chance quando sentiu o rei demônio de nível 7 entre eles. Seu comportamento impressionou o rei demônio cão infernal e a fez se sentir respeitada. Ela decidiu que daria uma folga ao Reaper. Ela simplesmente o roubará e não danificará seu avião de forma alguma. É uma recompensa para ele por ser tão respeitoso. Ela avisou os outros: vocês ouviram isso? Nós roubamos e libertaremos quem quisermos. Depois iremos embora. Não haverá violência desnecessária se ele não iniciar. Sim, é como você diz. Todos concordaram com ela. O rei demônio Hellhound assentiu com satisfação. É realmente bom ser respeitado. A violência desnecessária será evitada. Isso garantirá que ela termine mais cedo e possa comparecer à reunião que terá depois disso. É uma reunião secreta que o deus demônio ao qual ela é aliada está realizando. Então ela retrucou para a rainha súcubo: o que você está esperando? Mostre o caminho já. Não temos o dia todo. A rainha súcubo entrou no redemoinho após ser avisada. Os outros seguiram depois. Um redemoinho apareceu no céu dentro do avião. É um redemoinho muito grande e apareceu bem próximo ao centro do avião. Uma rainha súcubo colossal passou pelo redemoinho e entrou no avião. É isso. Ela pensou consigo mesma: eu vou me divertir muito. Fim do capítulo. Capítulo 867 Maldical. A rainha súcubo sentiu a mudança na atmosfera imediatamente após entrar no avião. É um sentimento distinto de alienação que lhe permite saber que está no território de outra pessoa. Este avião tem uma soberana e não é ela. Ela sabe sem dúvida que o soberano deste plano pode suprimi-la.
Mas ela não está preocupada. O sentimento é um aviso para ela se comportar. Mas ela não se importa. Em vez disso, ela espalhou sua presença desenfreadamente e com abandono imprudente, apesar desse aviso. Ela não sente medo de estar em seu território e não sente necessidade de se conter. O ar estagnou devido à pressão de sua existência. Os demônios no avião foram pressionados contra o chão, não importando onde estivessem. Alguns demônios explodiram diretamente, mas não houve caos. O massacre abrupto não irritou os demônios. Houve apenas um silêncio mortal. A rainha Súcubo sorriu presunçosamente. Isso é algo que ela não seria capaz de fazer em uma situação normal e sozinha. Também é algo que ela nem precisa fazer. O Reaper já deve saber que ela está aqui e ele deve saber quem ela é para que ela não precise anunciar sua presença, mas ela o fez mesmo assim. Ela fez isso com a presunção de quem ganhou um jogo. Ele pensou que poderia me enganar. Eu ganhei agora. Talvez eu devesse pedir a ele para fazer sexo comigo. Eu deveria fazer disso uma de suas condições para a rendição. Quero humilhá-lo com sexo. Ela pensou consigo mesma. Então ela rugiu com um grito poderoso: Reaper, onde você está? É assim que se cumprimenta os convidados. Mostre-se. Ela está se apresentando de maneira imponente no território de outra pessoa e gosta disso. O largo sorriso em seu rosto é uma boa indicação do quanto ela gosta disso. Ela também não precisou perguntar onde está o Reaper. Ela pode sentir sua presença e dizer onde ele está. Ele parece ter um peso que não tinha antes. Esse peso a pressiona e a avisa que ele é perigoso. Mas ela não tem medo. Não é estranho que a presença dele a esteja ameaçando agora, ao contrário de antes. Afinal, ele deveria ser mais forte em seu avião. O fato de ele ter usado a autoridade de um Supremo Celestial para reforçar seu plano explica por que ele parece muito pesado e perigoso. Mas não importa o quão poderoso ele seja, ela tem aliados mais poderosos. Então ela não tem medo. Nada mal, ela disse arrogantemente enquanto observava o avião dele. Ela sabe onde ele está, mas não se dirigiu a ele imediatamente. Ela quer que ele fique cheio de medo e ansiedade antes que ela se lance para roubá-lo de tudo o que ele vale. Então ela aproveitou o tempo para examinar o avião. Ela se virou com um toque dramático para encará-lo quando terminou de observar seu avião. Foi então que seus olhos avistaram o núcleo do avião. Seus olhos se estreitaram com a visão. Suas pupilas ficaram literalmente tão pequenas quanto alfinetes. Não há nada de especial em seu avião, mas o núcleo do avião é muito especial. Na verdade, é muito especial. A estrela brilhante não é a anomalia que a faz olhar longamente para saber o que está vendo. É o halo dourado ao redor da estrela que causa sua agitação. Para ser mais preciso, é o que compõe o halo que a fez apertar os olhos. Oh merda! Reaper é uma abominação. Ela amaldiçoou silenciosamente com uma voz que mal era um sussurro. Estamos condenados. Eles são muito pequenos em comparação com a estrela em torno da qual circulam, mas ela pode ver as coroas que compõem o halo e pode ver que são 36 em número. Ela entende a implicação imediatamente. Agora ela sabe o que o Reaper faz com seus cativos. Ela também entende por que o avião dele tem uma defesa aumentada. Estamos condenados. Ela repetiu ainda mais fraca que o primeiro sussurro. É quase como se ela estivesse tendo dificuldade para falar. A pressão da existência do Reaper está finalmente tendo algum efeito sobre ela. Está a dificultar que os seus pulmões inexistentes se expandam e respirem. Ela parece estar sufocando ou se afogando em um oceano de arrependimento. Ela se arrepende porque eles estavam errados. O Reaper não precisou usar a autoridade do Supremo Celestial para reforçar seu plano. Ele não precisa disso de jeito nenhum. Qualquer avião também ficará muito forte depois de ser reforçado com 36 coroas. Se isso for verdade, então a aparente defesa externa do avião deve ter sido uma mentira. Ela não deveria ter conseguido entrar no avião. Infelizmente para ela, ela não precisava. A porta foi aberta para ela imediatamente. Não foi o convite respeitoso que ela pensava. Foi o aceno da morte.
O ceifador não os deixou entrar facilmente porque tinha medo deles. Ele deixou porque não queria que eles percebessem que seu avião era muito forte e se assustassem. Todos esses entendimentos bateram em sua mente e trouxeram uma única palavra à sua mente. Essa palavra é abominação. Estamos condenados. Ela pensou consigo mesma. Ela não consegue mais falar. Ela só consegue pensar. A maior parte do que ela está pensando é como ela se arrepende de ter vindo aqui e como o Reaper é uma abominação. Ele é um rei demônio que se alimenta de outros reis demônios. E muito pior do que isso, ele é um rei demônio que será capaz de se alimentar de outros deuses demoníacos assim que ele próprio se tornar um deus demônio. Ele é um rei demônio que definitivamente alcançará o posto de entidade do caos se conseguir se tornar um deus demônio. Isso significa que ele é um predador com quem ela não deveria ter mexido. Ela soube de tudo isso tarde demais e isso fez com que todas as suas forças abandonassem seu corpo. Daí o sentimento avassalador de arrependimento. Fim do capítulo. Capítulo 868 Desespero. O arrependimento logo se transformou em fraqueza. A sensação de destruição iminente assaltou sua mente e a enfraqueceu. Ela sabe que não sairá viva deste lugar. Ela desaparecerá como as outras das quais nunca mais se ouviu falar. Seu coração afundou e suas emoções desapareceram dela. O mundo ficou cinza e escuro. Tornou-se desesperador. Ela não conseguia sentir nada além de desespero. Sua felicidade anterior não está em lugar nenhum. O peso da presença do ceifador tomou conta de sua mente e consciência e ameaçou afogá-la em um desespero sem esperança. Ela ignorou o aviso que a presença dele transmitiu anteriormente. Agora ela sabe em que tipo de situação se encontra. O peso da presença dele é um lembrete de que ela está em perigo e, desta vez, não é uma ilusão que ela possa ignorar. Ela ficou parada, congelada, enquanto seus parceiros no crime entravam no avião. O que você está fazendo aí parado e olhando boquiaberto? Alguém perguntou em tom de brincadeira. Mas ela não respondeu. Ela continuou a falcar no centro do avião. Seus parceiros riram. Talvez ela tenha visto algo tão caro que não conseguiu acreditar no que via, disseram eles. Então eles traçaram sua linha de visão e também congelaram. O que diabos está acontecendo? Alguém conseguiu perguntar, mas ninguém respondeu. Eles viram o que ela viu e se desesperaram. Não havia outro sentimento que pudesse substituir essa emoção. Alguns deles ficaram com raiva dela e alguns praguejaram para dissipar o desespero. Seu rosto estava frouxo e indiferente quando um dos reis demônios a acusou de traição. Você nos traiu, não foi? Você nos trouxe para alimentá-lo. Você nos trouxe para a morte. Este rei demônio acusou-a em voz alta, cheia de indignação e raiva. Mas ele não fez nada com ela, apesar de sua raiva óbvia. Ele está apenas gritando para tentar combater o sentimento avassalador de desespero. Mas é tudo em vão. O destino deles está selado e eles sabem disso. Então o desespero penetrou em suas mentes e se instalou. Se eles têm alguma esperança de viver neste lugar, é através da benevolência do ceifador. Mas ele não os deixou ir depois de saber seu segredo. Mesmo um juramento não será suficiente. Certamente morrerão por saber que ele é uma abominação. Então a raiva lentamente desapareceu da gritaria. Até o volume dos gritos diminuiu até que o silêncio reinou sobre a mente e as emoções. O ceifador negro poderia ter escondido as coroas que formavam o halo ao redor do núcleo do avião. Essas coroas são puras manifestações das verdadeiras ligadas à sua alma. Os externos podem ser retirados. Tudo o que eles teriam visto ao entrar em seu plano é que o núcleo é maior e mais poderoso que o normal. Eles facilmente atribuirão isso ao uso da autoridade do Supremo Celestial. A ignorância deles pode salvá-los. Mas ele não fez isso. Ele os deixou ver suas coroas por uma razão. Essa razão não pode ser boa. Isso os ajuda a restringir a opção mais alta possível. O ceifador mostrou-lhe suas coroas para que entendessem que certamente os mataria. O que fazemos agora? Um deles resumiu a coragem de perguntar. Eles tentaram encontrar uma maneira de sobreviver para matar o desespero de fome.
Escapar não é uma opção. Eles não podem escapar a menos que destruam o núcleo do avião. É por isso que você não entra no plano de um rei demônio, a menos que tenha certeza absoluta de que pode matar aquele rei demônio dentro do plano dele. Você não invade ou aceita o convite sem a força para dominar o rei demônio assim que entrar no avião. Caso contrário, você estará à mercê deles. Então eles estão à mercê do Reaper. Eles são tão indefesos quanto a proverbial carne na tábua de cortar. O pior da situação é que o Reaper não se moveu nem um centímetro. Eles sabem onde ele está e podem vê-lo. Ele está sentado calmamente em seu trono no topo da Torre Negra no centro do avião. O fato de seu trono ser moldado a partir de um rei demônio é bastante perturbador, mas é o sorriso em seu rosto que os informa que ele está brincando com eles. Quando um rei demônio brinca com alguém, ele deve esperar muita dor no futuro próximo. A maneira como o ceifador exibiu seus dentes vermelhos também indica que ele gostará muito da dor que inflige a eles. Tudo isso está fazendo seus corações afundarem e tornando ainda mais difícil não sentir desespero. O Reaper parece diferente do que costumam ver dele. Ele tem pele de cristal de fogo vermelho. Existem 4 chifres com pontas douradas em sua cabeça. E há uma chama negra queimando no topo de sua cabeça. A chama negra se espalha e faz sua cabeça parecer que tem cabelo. Há um anel dourado dentro das chamas negras queimando em sua cabeça que combina com seus brilhantes olhos dourados. Esses mesmos olhos dourados estão fixos neles. Neles, eles podem ver o quão pouco ele pensa deles. Eles podem ver que estão condenados. Esse sentimento não é prejudicado, apesar do Reaper parecer um anão. Nenhum rei demônio deveria ser tão pequeno. Até a sua forma reduzida tem 10 metros. Eles estão atualmente na casa dos 10 quilômetros de altura, enquanto ele tem 1,7 metro. Mas a ameaça que sentem dele é real e isso é tudo que importa. O que está acontecendo? Alguém perguntou indignado com um grande grito. Eu não tenho tempo a perder. Mexa-se, droga. Foi o rei demônio cão infernal que fez essa pergunta. Ela é a última a entrar no avião. Ela entrou e viu todos eles parados enquanto olhavam vagamente para o centro do avião. A negligência deles está desperdiçando seu precioso tempo e ela não é do tipo que reprime seu descontentamento, então reclamou. Fim do capítulo. Capítulo 869. Todos devem saber. Eles deveriam estar assediando o Reaper agora e fazendo exigências para não perder tempo ficando parados sem fazer nada. Parece que eles estavam esperando que ela fizesse as honras. Ela agradece a consideração, mas tem uma reunião que deseja comparecer em breve. Acho que serei eu quem. Suas palavras ficaram presas na garganta. Ela avistou o núcleo do avião. Todas as 3 mandíbulas de suas 3 cabeças se abriram e afrouxaram em estado de choque. Então ela se virou e correu. Ela tentou correr de volta para o redemoinho que se fechava. Ela bateu ineficazmente nele. Ele rejeitou sua tentativa de forçar a passagem. É como se ela tivesse atingido uma parede resistente. Ela não desistiu, no entanto. Ela continuou tentando até que o redemoinho desligou e desapareceu completamente no céu. Sua esperança de escapar por onde veio desapareceu. Essa esperança era pequena para começar, mas era alguma coisa. Agora desapareceu. O desespero estava prestes a se instalar, mas ela o rejeitou resolutamente. Tenho que informar ao Deus demônio que há uma abominação aqui. Ela disse para si mesma. Todos devem saber que existe uma abominação aqui. Todos devem saber. Então ela correu em direção à borda do avião. Ela correu para cima e logo encontrou uma barreira invisível. A barreira é elástica e capaz de anular a força física. Então ela foi jogada para trás pela força de rebote. Ela correu novamente e agarrou a barreira. Suas garras afiadas rasgaram a barreira, mas não conseguiram agarrá-la. Não houve atrito ou resistência da barreira, portanto também não houve danos à barreira. É como se ela estivesse cortando um lodo em regeneração infinita. Ela desistiu de desperdiçar seu esforço rapidamente. Ela sabe que ataques físicos puros não funcionarão na barreira. Seu ataque foi feito puramente por frustração.
Então ela ficou séria e atacou a barreira com todo o seu poder. Fogo azul saiu de uma cabeça, fogo verde saiu da segunda cabeça e fogo vermelho saiu da última cabeça. Os 3 fogos combinaram-se para formar uma torrente de chama violeta. As chamas violetas atingiram a barreira e a danificaram. Esta chama é especial. O fogo azul é uma chama especial que causa dano extra a seres mágicos ou baseados em energia. O fogo verde é especificamente para seres espirituais, enquanto o fogo vermelho é o fogo do inferno. O fogo do inferno destrói seres ou objetos físicos e não se apagará até que não tenha mais nada para queimar. A fusão das 3 chamas cria um fogo que pode queimar todas as coisas, teoricamente. A chama violeta é uma habilidade pecaminosa especial dela. É capaz de danificar uma barreira feita de forças espirituais, energéticas e físicas, como a barreira ao redor de um avião. Então a barreira foi danificada imediatamente. Tornou-se preto como se estivesse chamuscado. Ela esperava que a área enegrecida se espalhasse antes que um buraco fosse aberto na barreira, mas isso não aconteceu. Ela parou de usar suas chamas depois de 1 minuto inteiro para examinar seu progresso. A mancha preta também recuou e a barreira tornou-se transparente novamente. Tudo o que ela consegue ver é um mundo de fogo e vulcões por trás dele. Esse é o reflexo do avião. Não há nada lá fora. Mas ela quer desesperadamente ultrapassar essa barreira rumo ao nada. Eu tenho que contar ao Deus demônio. Ela disse novamente com resolução. Então ela retomou seu ataque. Mas é tudo inútil. A energia do caos vazou da barreira e a cobriu de preto. Então a energia do caos resistiu aos seus ataques. Nada que ela possa lançar contra ela poderá contornar a barreira. Mas ela continua dizendo a si mesma que precisa informar o Deus demônio. Ela precisa sair para informar o Deus demônio sobre a abominação que encontrou. E ela precisa fazer isso fisicamente porque não pode usar nenhum método de comunicação depois de entrar neste plano. O plano de um rei demônio é o seu domínio. Ela não consegue se comunicar com o mundo exterior e não consegue acessar seu espaço pessoal neste plano. Ela está, para todos os efeitos e propósitos, sob o domínio do ceifador. Ele poderia muito bem ser um deus neste lugar. Ele teria sido um falso deus se ela fosse mais forte. Infelizmente, ela não está, então ela será tratada de acordo com os caprichos do Reaper. Isso não é algo que ela esteja ansiosa. Ela estava atacando a barreira quando de repente mudou. O espaço parecia dobrar-se e deformar-se à sua volta. Seu mundo meio que virou. Então ela se viu de volta ao grupo com quem entrou. Ela se virou para correr novamente, mas não se movia, apesar de suas melhores tentativas de alcançar a barreira novamente. O espaço estava diminuindo e se expandindo ao seu redor, tornando seus esforços inúteis. Ela finalmente desistiu quando se deu conta de que não havia como sair e que não adianta tentar. Ela está bem e verdadeiramente fodida. Não posso morrer aqui para uma abominação. Ela gritou para a figura sorridente no trono feita de um rei demônio. Carnide tentará me procurar. Minha morte não passará despercebida por muito tempo. Serei vingado e você será destruído. O que ela disse é em grande parte verdade. Ela realmente tem conexões com um deus demônio. Carnide às vezes pode ser equilibrado. Pode-se ter uma boa conversa com ele naqueles momentos em que o deus demônio decide recorrer a outros caminhos além da violência. Eles descobrirão que Carnide é um empresário muito astuto. Gosta de fazer negócios. Foi assim que o rei demônio cão infernal ficou sabendo disso. Eles se tornaram próximos após o acordo e ela deverá comparecer a uma reunião que o Carnide realizará em algumas horas. Então o deus demônio certamente notará que ela não está por perto. O deus demônio não se importará muito, já que eles não estão tão próximos, mas certamente perguntará sobre o paradeiro dela. Fim do capítulo. Capítulo 870 Desespero. É um cara ou coroa o que pode acontecer quando Carnide descobrir que está desaparecida. O deus demônio pode decidir investigar mais a fundo quando descobrir que ela não pode ser contatada ou ignorar sua ausência, porque não é tão estranho que ninguém possa alcançá-la.
Ela pode estar invadindo um avião e não quer que ninguém saiba, então manteve seu paradeiro em segredo. Mas se o Deus demônio investigar e realmente descobrir o Reaper, então seus dias terminarão. O sorriso do ceifador se alargou apesar da ameaça. Essa não era a reação que ela queria. Então ela fez questão de esclarecer o assunto. Todo Deus demônio irá caçar você assim que souberem o que você é. Você não terá onde se esconder. Você tem que me libertar agora ou Carnide irá procurar por mim. Se Carnide ou qualquer Deus demônio descobrir que o Reaper é uma abominação, todos tentarão matá-lo. Não é uma situação sem precedentes. Abominações já existiram antes e foram mortas. Qualquer rei demônio é caçado assim que é determinado que será o rei dos reis. Os deuses demoníacos erradicam qualquer rei dos reis. Não é por causa da ameaça que representam para eles agora, mas por causa da abominação que eles se tornarão deuses demoníacos. Os reis dos reis tornam-se capazes de absorver deuses demoníacos quando se tornam deuses demoníacos. Isso é algo que outros deuses demoníacos não podem fazer. Mas não é nada bom. Um deus demônio já é uma criatura que beira o caos. Eles não têm forma fixa e são como seres sobrenaturais em desenvolvimento. Fundir-se com seu pecado e tornar-se a manifestação de seu pecado os faz lutar contra sua sanidade. Portanto, absorver um ao outro não é nada bom. Criará um ser de pura loucura que delira e vive apenas para a destruição. Tal ser é uma abominação que ameaça todos os demônios e todos os planos dentro da árvore do reino. A abominação acabará sendo eliminada pela Mãe dos Céus, mas eles teriam prejudicado outros deuses demoníacos primeiro. Portanto, todo deus demônio se esforça para se livrar de qualquer rei dos reis que encontrar antes que ele se torne uma ameaça. Absorver outros deuses demoníacos pelo poder é um atalho para o poder, mas o preço é muito alto a pagar. O pior é que ninguém poderá saber o preço que pagará até que o tenha pago. Então eles esquecerão o preço porque o preço que pagaram foi a sua sanidade. Não há como impedir a criação de uma abominação quando um deus demônio absorve outro deus demônio. O ceifador continuou a sorrir. A zombaria e o desdém em seus olhos são óbvios. Ela sabe que deve parecer e soar como uma idiota para ele. Ela sabe que é improvável que suas ameaças funcionem. Mas que outra escolha ela tem? Ela não tem nenhum. Sua vida está em jogo, então ela decidiu arriscar parecer uma idiota e dizer coisas tolas pela chance de viver. Ela está tão desesperada. A Eternos ou aquele que eles chamam de, o ceifador, não se intimidou com suas palavras ameaçadoras. Ele finalmente se levantou de seu trono confortável. Então ele deu um passo à frente. Esse único passo ecoou por todo o avião. Isso causou medo nos corações de todos que o ouviram. Esse passo também o levou diante de seus 5 convidados. Os 5 reis demônios estremeceram. Eles deram alguns passos para trás para criar espaço entre eles. Eles sabem que é inútil, mas ainda assim o fizeram para manter uma vaga sensação de segurança. Eles pensaram que sua presença parecia pesada antes. Eles estão mudando essa avaliação dele agora que ele está tão próximo deles. A gravidade de sua presença é avassaladora. É quase sufocante. Eles não respiram, mas podem sentir um aperto no peito. Até mesmo seus corações batendo lutam para bombear o sangue através de seus corpos. Sua presença pesa sobre eles espiritual, física e mentalmente. Ao contrário deles, a Eternos está realmente feliz agora. Ele disse com um sorriso, na verdade, a melhor maneira de preparar uma armadilha é usar isca. Então ele abriu bem o braço e sorriu para eles. Bem-vindo ao meu avião, meu estimado convidado. Raramente recebo visitantes, então estou feliz que você tenha me visitado assim. Por favor, deixe-nos viver. Nós iremos. Um deles começou a implorar por misericórdia, mas eles se calaram quando descobriram que sua boca não conseguia mais se mover. O espaço congelou ao redor de seus lábios, então eles não podem usar a boca para falar. A pessoa ainda pode se comunicar com seu sentido divino, mas não o fez porque entendeu a dica. Eles devem ficar quietos até que ele lhes permita falar. Onde eu estava? Ele perguntou a eles, mas ninguém respondeu.
Foi uma pergunta retórica. Eles não deveriam responder e não deveriam responder mesmo que quisessem. Então ele continuou sem interrupção. Você está à minha mercê, então fará o que eu digo. Vamos jogar um jogo. Vocês vão lutar e matar uns aos outros. Vocês vão me entreter com sua morte. Eu poderia deixar a última pessoa viva ir embora se eles me entretiverem bem o suficiente. Isso acontecerá depois de extensos juramentos e contratos vinculativos. Mas a salvação é possível. Você me entende? Seus rostos mudaram quando ouviram o que ele disse. Eles estavam apáticos antes, mas seus rostos passaram por uma série de mudanças, tudo por causa da esperança. A morte deles era certa há pouco. Eles iriam morrer e nada poderia salvá-los. Isso era certo, mas isso mudou agora. A incerteza sobre seu futuro. A incerteza é boa e ruim, mas é esperançoso. Isso significa que eles podem morrer ou sobreviver. O desespero recuou dentro deles como uma maré. A esperança brilhou na escuridão que deixou para trás. Eles têm algo pelo que esperar agora. Fim do capítulo. A neve e as tempestades matam as flores, mas nada podem contra as sementes. Khalil Gibran.